Boa noite para os nossos amigos aqui do nosso estudo, do nosso curso bíblico, e boa tarde, bom dia, não sei quando você vai assistir a gravação, mas você também é muito bem-vindo aqui, ainda que talvez deslocado do tempo ao vivo, né? Nosso grupo aqui já se reúne faz vários meses, nós estamos dando prosseguimento aqui ao estudo bíblico Verdades, Verdades foi outro, esse aqui é o nosso Encontros com a Palavra. A gente chamou assim porque é um estudo bíblico um pouco diferente. Ele é baseado nos grandes encontros da Bíblia, Deus encontrando pessoas, pessoas se encontrando com pessoas, anjos encontrando pessoas. Então, com base nos encontros, por exemplo, semana passada a gente estudou o encontro de Gabriel com Maria, quando ele anunciou que ela seria mãe do Salvador. Lembram? E se você perdeu algum desses estudos, no meu canal tem a playlist Encontros com a Palavra. Todos estão lá disponíveis para quando você quiser assistir, né? Então, como eu disse, a gente vai seguindo assim a Bíblia, as histórias da Bíblia, e dali a gente extrai as verdades, os princípios, valores, doutrinas, né? Com base sempre nessas histórias. Então, nós temos um triplo benefício. O primeiro benefício da Bíblia, de estudar a Bíblia, é justamente conhecer mais a Deus, né? Ter mais proximidade com Jesus, com seus ensinamentos. Segundo benefício desse estudo é a gente aprender doutrinas, verdades, valores, princípios bíblicos. E o terceiro é termos uma visão panorâmica da Bíblia, porque nós começamos com Gênesis e vamos até o Apocalipse. Então, espero que vocês estejam gostando aí dessa aventura, dessa viagem, né? Eu tenho apreciado bastante, especialmente quando chegamos no momento de troca de ideias, porque ali a gente vê o Espírito Santo atuando na mente de cada um dá a sua contribuição, né? Comenta, isso é muito bonito, né? Ver como Deus vai impressionando nossa mente. Eu vou pedir, então, que a Lisa faça então a oração para a gente, a Lise, que hoje está ali com o nome de. Ah, já mudou. Pronto. Lise Conrad, tá ali, tá tudo certo. Lise, acho que tem que abrir o áudio aí, né? Não estamos ouvindo. Ainda não. É, o teu áudio estava aberto, né? Talvez seja o problema com o microfone aí. Tá. Tenta resolver enquanto a gente vai conversando aqui, então. Vou pedir para a Cris fazer a oração para a gente começar. Oração pelo estudo bíblico, porque a gente sempre faz isso, né? Pede que Deus nos oriente, o Espírito Santo nos abra o entendimento. E também colocar nas mãos de Deus os pedidos, os motivos de oração, que certamente todos aqui têm, né? Pense agora aí no seu motivo, a sua família, o seu trabalho, enfim, aquilo que está talvez te trazendo alguma preocupação, algum peso aí no coração, né? Peça que Deus resolva isso e te dê paz nesse momento. Tá bom, Cris? Ora por nós. Querido Deus, Pai eterno, nosso Criador, louvado seja o seu nome, Pai. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelo cuidado e proteção, obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Vamos dar início agora ao nosso estudo, que o Senhor esteja presente, nos conduzindo, nos dê sabedoria e entendimento, Pai. Que o Senhor possa guiar o pastor Michel nesse estudo, e peço também, Pai, por todos que estão participando e todos aqueles que não puderam vir. O Senhor sabe o motivo e sabe tudo que está no coração de cada um. Que o Senhor possa atender as orações e ficar com todos, Pai. Dirija as nossas vidas, fica conosco hoje e sempre, nessa noite, nesse estudo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Obrigado, Cris. Nada, Convido vocês a abrirem a Bíblia. Você também que está aí, quem sabe, assistindo a gravação, né, do nosso estudo aqui, se tiver uma Bíblia por perto aí, ou mesmo no celular, leia conosco, tá? Lucas capítulo 6. Eu vou ler aqui, tá, esse texto, de 1 a 5, e depois nós vamos fazer aquele nosso carrossel. Vou passar um texto para cada um ler também, mas inicialmente vamos começar por aqui. Lucas capítulo 6, versos 1 a 5. Todos encontraram aí o texto? Lucas 6, de 1 a 5. Posso ler? Ok, vamos lá. Aconteceu que, num sábado, Jesus passava pelas searas, pelos campos, e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados?
Jesus tomou a palavra e disse: Vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome? Ele e os seus companheiros, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, né, no santuário, e pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhes disse: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Ok? Agora vamos a Lucas 14. Lucas 14, eu vou ler aqui dos versos 1 ao 6. Lucas 14, 1 a 6. Lembrando que o título, né, do estudo de hoje é Jesus encontra os fariseus no sábado. Lembram? Jesus encontra os fariseus no sábado. Lucas 14, de 1 a 6. Num sábado, de novo, né? Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: É ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: Quem de vocês, se o filho ou um boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo no dia de sábado? A isto nada puderam responder. Claro, eles não tinham realmente o que responder, ficaram mudos porque a contradição deles foi evidenciada por Jesus, né? Bom, antes de nós passarmos para outros textos aqui, fiz uma seleção de textos bem interessantes, eu queria, já de início, ouvir as impressões de vocês. Eu sei que aqui tem alguns que já são adventistas há algum tempo, né? E, portanto, são adventistas do sétimo dia, não por acaso, né? Mas também há pessoas aqui que não são há tanto tempo, e alguns até que não são. E eu queria ouvir a opinião de todos aqui nesse momento, né? Como é que vocês entendem isso? Eu poderia usar outros textos, porque Jesus parece que fez questão de realizar várias curas no dia de sábado. Há pessoas que acham que ele quebrou a lei ao fazer isso. Mas, por favor, pensem bem nisso, nas implicações disso, porque o apóstolo João, numa de suas cartas, diz que pecado é transgressão da lei. Então, note bem, tem implicações, isso é importante, né? Se Jesus tivesse quebrado algum mandamento, isso faria dele o quê? Um pecador. E sendo pecador, ele mesmo careceria de um salvador. Jesus nunca pecou, né? Então ele nunca quebrou os mandamentos de Deus. Então, como é que vocês entendem dessa leitura que eu fiz aqui? Primeiramente, Jesus e seus discípulos, em dia de sábado, colheram espigas, naturalmente que deveriam ser de trigo, né? Lá na Palestina não havia milho, né? Então, colheram espigas, debulharam ali, né? Tiraram os grãozinhos com a mão e foram comendo aquilo ali, enquanto passavam pela seara, pela plantação. E aí alguns fariseus, muitos geralmente eram bem extremistas, né? Interpelam ali Jesus e os discípulos e os acusam, né? Olha, por que vocês estão fazendo algo que não pode fazer no sábado? Como assim? Né? Aí no outro texto que eu acabei de ler, Jesus, ele cura uma pessoa no sábado e de novo é acusado de quebrar esse mandamento. E Jesus coloca uma situação assim que os deixou realmente sem respostas, por quê? Se um filho ou um animal de vocês caísse num poço lá, vocês deixariam morrer porque é dia de sábado? Eles não responderam porque certamente não fariam isso, né? Iriam resgatar aquele animal. E Jesus não iria curar um doente nesse dia? Quero ouvi-los agora, tá? Pode abrir o áudio. É uma primeira sondagem dos textos. Depois nós vamos para outros textos que falam a respeito do sábado e do porquê, e aqui eu já vou dar um spoiler, e do porquê aqueles fariseus estavam errados. E Jesus estava certo, obviamente, né? O que vocês me dizem? Eu vou fazer uma observação. Eu vou utilizar dois textos. Jesus ele fala que é o Senhor do sábado Marcos e 2. também diz que o sábado foi feito por conta do homem. E não há quebra de lei quando você pratica o amor, né? O amor, a lei é amor. O amor é lei.
né? Então, se você é lícito fazer o bem ao sábado. Só que o que acontece? Eu tenho em mente que esse pessoal da época tinha um trauma muito antigo, principalmente da Babilônia. Por quê? Porque Jeremias avisou, ó, vocês quebraram a lei de Deus e Deus vai mandar agora vocês de castigo, para vocês pensarem no que fez, no que vocês fizeram, né? Aí eles ficam 70 anos na Babilônia. Então eles acabam tendo uma espécie de um trauma, falam, pô, não podemos fazer essas coisas. E aí acabou levando a sério, e a sério demais, por medo de repetir coisas antigas, né? E não necessariamente por querer guardar certinho. Aí eles mesmo criaram uma certa cerca de proteção para falar, ó, só pode andar até aqui, porque se andar mais do que isso, você está transgredindo. Né? Até hoje, você vai lá, se você for lá em Israel, tem elevador que funciona sozinho no sábado, você nem aperta o botão para funcionar. Então acho que foi um trauma que eles tiveram e eles criaram suas próprias leis para não transgredir o sábado. É. Então entrou em contraste, né, com Uhum. o que Jesus fazia. Como assim? Você está fazendo o que a gente não faz. Por que você está fazendo isso? Aí ele vai e explica. Porque é assim que se deve guardar o sábado. E não como vocês estão fazendo. Porque é um fardo que vocês estão fazendo. E o sábado Esse, é deleitoso. esse panorama histórico que o Schiller acabou de descrever é muito útil, porque a gente entende, na verdade, que, ok, os fariseus eram bastante exagerados em algumas práticas, né, se tornaram legalistas, mas há uma razão até para isso, né, que talvez justificasse. Medo do cativeiro. E o inimigo, né, Satanás, sempre leva o ser humano para os extremos. Um extremo tanto faz. Ou então aquele, né, nada a ver. Tá na Bíblia, mas nada a ver. A gente faz o que a gente gosta, faça o que te faz feliz, né? Então, esse é um extremo. É o de desconsiderar, desprezar as orientações de Deus, os mandamentos de Deus. E o outro extremo é pegar uma coisa que é uma bênção, os mandamentos de Deus são uma bênção para nós, né? São uma proteção para nós, e torná-los um fardo, uma coisa impraticável, né? Então, aquelas regrinhas, segundo alguns estudiosos, eram cerca de 600 regras, foram criadas pelos fariseus para, entre aspas, proteger o sábado, mas na verdade tornaram a guarda do sábado um fardo. Como disse o Schiller, não pode caminhar tantos quilômetros, não podia cuspir no chão, não que possa, né? Porque na verdade não é nem bonito mas se cuspisse no chão, estaria preparando o solo para ser plantado, ou arando o solo, né? Regando o solo. Não podia carregar um lenço no bolso, mas se ele costurasse esse lenço na roupa, fazia parte da roupa, podia levar. Você vê que eles criavam regras e eles mesmos quebravam, davam um jeitinho de quebrar as regras. Se colocasse no dia anterior, na sexta-feira, uma bolsinha com um lanche debaixo de uma árvore, ele podia caminhar até aquela árvore, comer o lanche, aí aquele local passava a ser a casa dele e podia caminhar mais outro tanto, né? Então vejam que eles inventavam regrinhas e tornavam realmente o dia enfadonho. Jesus, obviamente, que não se importou com essas regrinhas, mas ele não quebrou o mandamento. É importante frisarmos isso, né? Porque depois estudaremos mais a fundo essa questão. Jesus não quebrou a lei, mas não se submeteu às regrinhas que tornavam a lei um fardo. Que mais, gente? Ainda sobre aquela. Eles estavam roubando? O que vocês acham? Eles passaram na plantação ali de outra pessoa e colheram. Será que eles estavam roubando ali? Porque aí quebraram outro mandamento, que diz assim: não furtarás. Como é que vocês entendem isso aí? Aos sábados, assim, depois do pôr do sol, eu acabo indo muito para a asa. A gente faz Assistência pizza social, lá, né? isso, Isso. na igreja. A cantina da igreja, digamos assim, né? Aí a gente serve as pizzas lá para o pessoal e tal. E eu gostaria de botar dois versículos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento colado assim, né, para o pessoal que trabalha lá. Do Novo Testamento é assim: é, todo trabalhador é digno do seu salário. E o do Antigo Testamento, ele, acho que não sei se está em Salmos ou Provérbios, deve ser Provérbios, está lá falando assim: não ate a boca do boi enquanto estiver arando a terra. Em outras palavras, se ele estiver trabalhando, deixa ele comer à vontade. Aí cabe na asa ali, né? Agora, essa questão das espigas ali, é mais ou menos isso. Aquilo que cair no chão não é do proprietário, né? É Deus que está concedendo para os outros. Né? Ele não está tirando da plantação. Ele está pegando as espigas do meio do caminho que, de certa forma, não teriam proveito.
Esse de cair era aquela prática do respigar, né? Lembra da Ruth, né? Então deixa pelo caminho para os mais pobres poderem colher. Mas nesse caso específico, havia uma lei civil em Israel que previa o seguinte: olha, se a pessoa estiver passando por uma plantação com fome, ela pode comer. Não pode colher e levar uma quantidade, daí já caracterizaria colheita. Então, matar a fome, saciar a fome poderiam. Então, Jesus, ele não estava infringindo nenhuma lei, né? Ele estava de acordo com a lei. E com relação ao sábado, é óbvio que comer no sábado não é pecado nenhum, né? Alimentar-se nesse dia não tem nada a ver com pecado, né? E a cura? Os fariseus também acharam que ele estava errado em curar no sábado. Tá errado isso? Queria ouvir outras pessoas aí. O que que você achou disso, Patrícia, Lise, Cris, mãe? Como é que a gente entende esse negócio aí? Jesus curou mais de uma vez no sábado, inclusive, né? Isso não é trabalho? Já consegue falar, Cris? Agora É. tá funcionando? Tá, Tá? tá. Eu fiz uma gambiarra aqui que só pela graça eu consegui estar Deu nessa certo. reunião hoje, no final eu conto. Então, a gente precisa entender que a cura, trazer o bem para o outro, essa restauração, na verdade, é uma conexão com o próprio Criador. Então, nós estamos recebendo o poder e cura de Deus. Então, como que isso pode ser um pecado, né? A gente receber a cura das mãos de Deus é uma bênção. E não é pecado abençoar no sábado, trazer vida, né? Então, Jesus veio justamente para ressignificar o que é o sábado, certo? Ele era o Senhor do sábado. Se tem alguém que sabe como guardar o sábado, era ele próprio, né? Então a intenção de Jesus era justamente mostrar que quando a gente faz o bem para outra pessoa, e isso é lícito no sábado, né? Perfeito, né? O próprio Deus não trabalha no sábado. Ele mantém o universo funcionando, ele envia sol e chuva, né? Ele mantém a nossa vida, mas é um trabalho de dar vida, né? Uma coisa é certa, no sábado você não veria Jesus na carpintaria, né? Nós vamos ver depois esse texto aqui. Mas você veria Jesus na ASA, se fosse hoje, na assistência social. Você veria Jesus visitando os hospitais, ali visitando os doentes. Você veria Jesus dando um estudo bíblico. Você veria Jesus com a família, talvez lá num parque, né? Ali em meio à natureza. Esse é o sentido. E como disse a Lise, né? E o Sheila também mencionou, ele é o Senhor do sábado. Ele criou a lei. Os 10 mandamentos. Quando você lê o Sermão da Montanha, você percebe claramente que ele é o Senhor da lei mesmo. Porque ele diz assim, ó, por exemplo, né? Ele não vai citar todos os 10 mandamentos, mas ele cita alguns, né? Ele fala assim: vocês leram o que foi escrito, não matarás. Eu, porém, lhes digo: quem é esse homem capaz de adicionar coisas ao que Moisés escreveu? Né? Veja só. Vocês leram isso, não matarás. Eu lhes digo, porém eu lhes digo, tem mais. Quando você ofende alguém com palavras, quando você machuca alguém deliberadamente, você está matando, você está ferindo. Olha que interessante como ele amplia a lei. Ou então ele diz: vocês leram o que está escrito, não adulterarás? Porém, lhes digo: toda vez que alguém olhar para uma outra pessoa com intenções impuras, cobiçando, no seu coração já cometeu adultério. Olha como Jesus ele amplia o sentido, o princípio que está por trás dos mandamentos. Somente Deus poderia fazer isso. E é bonito de nós lembrarmos que as tábuas foram dadas a Moisés no Monte Sinai, e depois o mesmo Deus, nós cremos assim, no outro monte, no Monte do Sermão, ele amplia a compreensão com respeito à letra da tábua, mostrando os princípios que estão por trás daquelas letras, né? É algo maravilhoso, né? Então Jesus é o Senhor da lei e ele veio para obedecer, ele veio para dar exemplo de como cumpri-la. Muito bem. Alguém tem É, eu comentários para a tenho. gente fechar esse bloco? Eu tenho um comentário. Na verdade, quando Jesus vai curando as pessoas, de uma certa forma, ele está dando descanso para essas pessoas. Elas estão em sofrimento e ele Sim, está cessando o sofrimento. Ele está exato. fazendo a pessoa se deleitar e repousar, né? Uhum. Ela fica aliviada. Eu estou descansando agora. Descanso da cura. Bonito, é isso mesmo, né? Patrícia, eu sei que para você pode ser um pouco novidade e tudo mais. Eu quero te ouvir também. Você quer dar uma impressão a respeito do que nós lemos aqui? É assim, preliminar. Talvez no final você vá acrescentar algumas coisas.
Eu não sei muito o que falar, né? Porque, assim, o que veio na minha mente é aquela parte de Paulo, que Paulo fala, é uma dúvida minha, até para esclarecer aqui, que eu não sou adventista, né? Estou participando aqui do estudo bíblico, e realmente é um tema que às vezes confunde um pouco a cabeça, porque eu sei que tem, se eu não me engano, acho que é em Coríntios, não lembro agora, que fala dessa questão do sábado, que pode ser mais importante para uns e para outros, mas eu não sei se você vai chegar lá. Agora, essa parte aqui, que você já trabalhou, que já leu aqui, eu não fiquei com dúvida, não. Tranquilo, né? Tá. Vamos chegar lá sim, vamos chegar lá. Tá bom. A semelhança daquilo que estudamos com respeito à morte, lembra? Que nós temos centenas e centenas de textos que falam do sono da morte, do ser humano como sendo uma alma, né? Uma alma mortal por causa do pecado, e somente retoma a vida por ocasião da ressurreição final, na volta de Jesus. Eu creio que isso ficou bem claro, né? Nós também tínhamos ali alguns poucos textos que aparentemente destoavam, né? O ladrão na cruz, a parábola do rico e Lázaro, a Samuel ali aparecendo depois de morto, aparentemente Samuel, né? Aparecendo depois de morto para Saul, e nós entendemos aqueles textos todos no seu contexto e vimos que, na verdade, eles se harmonizam com os demais, né? É só compreender corretamente. De modo semelhante, Patrícia, com respeito ao sábado, nós temos, você perceberá, nós temos assim centenas de textos, né? Porque o sábado atravessa a Bíblia da criação até a recriação, até a nova terra. Mas, de fato, há alguns poucos textos que dão a impressão de que ele não tem importância, de que talvez até tenha passado já o tempo de sua validade, né? Então, de novo, ou a Bíblia está se contradizendo, ou nós temos que entender o sentido real dos textos, né? E nós faremos isso agora, tá? Vamos fazer agora assim uma panorâmica. Depois, lá no grupo, eu vou postar 2 vídeos muito importantes, talvez 3. Um que é o sábado na Bíblia, atravessando toda a Bíblia. Eu fiz um estudo de mais ou menos 1 hora, analisando cada verso, tá? Aqui não vai dar tempo de fazer isso, né? Nós vamos fazer aqui uma panorâmica. E um outro vídeo em que eu analiso também em detalhes cada um dos textos que parecem contradizer o assunto, né? A vigência do sábado, tá bom? Depois eu coloco no grupo ali e vou deixar na descrição deste vídeo para os amigos que estão acompanhando aqui a gravação, tá bom? Espero não esquecer disso. Vamos lá. Começando com a minha mãe, porque ela está aqui no comecinho da minha tela. Mãe, veja para nós Gênesis 2, de 1 a 3. Patrícia, veja para nós, cada um vai ver um texto diferente, tá? Então vocês acham o texto, depois guarde aí, ouça o que os outros vão ler, né? E a gente vai fazendo aquele nosso carrossel aqui. Patrícia, Êxodo 20, 8 a 11. Êxodo 20, 8 a 11. Schiller, Marcos 2, 27. Você até citou esse texto, mas eu quero que a gente leia na Bíblia agora. Marcos 2, 27. Tá? Cris, Levítico 23, verso 3. Levítico 23, verso 3. Lise, Ezequiel 20, verso 20. Ezequiel 20, verso 20. A Lana, eu acho que caiu, né, a conexão dela. Então tá bom, vamos ficar por hora com esses textos aqui, tá? Nós vamos ler. Eu vou tentar me segurar para não comentar muita coisa, porque depois da rodada a gente vai trocar ideias, né? Mas você sabe que eu não resisto e eu vou acabar falando alguma coisa. Vamos lá. A mãe vai ler agora a primeira menção ao dia de sábado na Bíblia. Vamos ver em que contexto que isso foi, em que isso aparece? Gênesis 2, 1 a 3. Aí tem que ativar o áudio, mãe. Abrir o áudio. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito.
E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra, que como Criador fizera. Que contexto é esse ali? Havendo Deus criado todas as coisas, é a criação do mundo, né? Criação da vida na Terra, tecnicamente, mais precisamente falando, né? Criação da vida na Terra. 6 dias lá de 24 horas, como nós criacionistas cremos, né? Tarde, manhã, dia primeiro, tarde, manhã, dia segundo. E aí, no sétimo dia, havendo Deus terminado sua obra, o que que ele fez? 3 coisas. Ele abençoou, ele santificou e ele descansou. O que que vocês acham disso? Bom, primeira pergunta. Com base nesse texto, vocês acham que é correto dizer que o sábado foi dado só para os judeus? Tinha É, Eu judeu? acho que esse texto ele é perfeito justamente para a gente entender que o sábado ele foi feito para a humanidade, no princípio. E depois, eu acho bem importante, lá nos mandamentos ele fala, lembra-te. As outras coisas ele está dando pela primeira vez, mas o sábado não é a primeira vez. Mas Hum. ele traz para o mandamento, pessoal, vocês estão esquecendo, então eu vou pôr aqui. Lembrem-se, né? Então é Verdade. importante. Então, 3 coisas. Ele abençoa. Quando Deus abençoa alguma coisa, é possível desabençoar? Não tem como, né? Deus abençoou o casamento, Deus abençoou várias coisas que permanecem abençoadas, né? Deus abençoou, então ele coloca uma bênção. Ele santifica. Sabe qual é o conceito de santidade na Bíblia? É separação. Por que que a Bíblia chama a nós aqui de santos? Por que que nós temos que ser santos? Não é naquele sentido assim mais católico, né, de intocável, de colocado num pedestal impecável. Não. Santos pecam, né? Eles caem também, eles voltam para Jesus, pedem perdão, mas eles querem viver uma vida de separação do mundo, do pecado. Então, santidade, santificar é colocar algo à parte, certo? Então, Deus pega dos 7 dias e coloca à parte para uma finalidade exclusiva, específica, diferente. Ele santifica o sétimo dia. E ele descansa no sábado. Que estranho, Deus descansando, porque Isaías diz que Deus não cansa. Como é que pode isso, né? Não se esqueça de que o mundo ainda não tinha experimentado o pecado. Então nem Adão e Eva cansavam. E nem tinha como estar cansados, que tinham acabado de ser criados no sexto dia. E aí Deus já convida, vamos descansar. É porque o sentido do Shabat, no hebraico, é mais do que apenas deitar e relaxar e descansar. É uma pausa contemplativa. Eu gosto sempre de comparar assim. Você faz uma pintura muito bonita e aí você convida os seus amigos para contemplar o que você pintou. Olha a minha obra. Deus fez isso no sábado, né? Ele diz assim para Adão e Eva: vamos contemplar. Por isso que nós entendemos que o sábado é o memorial da criação. Mesmo que não houvesse cansaço físico, porque hoje a bênção é dupla, né? Mas mesmo que não houvesse cansaço físico, o sábado já seria também o dia da pausa para contemplação. Como disse alguém uma vez, durante a semana a gente anda de mãos dadas com Jesus. No sábado a gente tem o privilégio de sentar aos pés dele, reservar um dia só para ele, só para Deus, só para a família, só para as coisas de Deus, né? Então, realmente, só quem não entende o significado é que não vê como sendo uma bênção, né? É o fariseu. O fariseu colocava o fardo, Jesus liberta do fardo. E ele mostra o quão abençoado é esse dia. Então, não se esqueçam, o sábado aparece na Bíblia pela primeira vez quando só havia Adão e Eva. E Adão e Eva não eram japoneses, chineses, brasileiros, não eram judeus, né? Eles eram ser humano, né? Seres humanos. Então, o sábado é dado quando nem havia judeu sobre a terra. Mas ele é. Bom, aí daí para frente, eu não vou ter tempo de abordar isso, mas aparecem patriarcas, profetas, né? E você vai perceber que todos eles invariavelmente guardavam esse mesmo dia, obviamente, né? Abraão, Jacó, Isaac, é, por aí vai, né? Aí chega Moisés, né? Liberta o povo do Egito, já vimos isso. Ele tira aquele povo semi-analfabeto, contaminado por idolatria do Egito, 400 anos ali naquele contato com aquela religião pagã. E Deus começa a ensinar esse povo, né, as verdades antigas, né? E como disse a Lise, já dando um spoiler, lembrem-se, lembrem-se. Por que lembre-se? Porque já existia, porque já era sabido. Mas agora Deus estava registrando em tábuas de pedra para demonstrar a perenidade. Se fosse hoje, seria talvez placas de aço inoxidável. Mas naquele momento, a pedra era o que simbolizava a permanência, né? E Deus escreve com o seu dedo, como está em Êxodo 31, tá, gente? O dedo laser de Deus, ele escreveu esses... O único texto da Bíblia, tirando o Mene, Mene, Tekel, Parsim, lá de Daniel,
O único texto na Bíblia que não foi inspirado. Veja bem, Deus não colocou ideias na cabeça do profeta para que ele escrevesse com a sua linguagem. Deus mesmo escreveu com o seu dedo. Eu acho que isso também é um recado bem forte, né, gente? É algo muito E a, importante. e a primeira rocha, antes de Moisés quebrar, foi tirada do próprio trono de Deus. Eu acho que isso também é muito importante a gente entender. Que pedra era essa? Então, assim, Deus pegou do próprio trono de onde ele está sentado para mostrar que é algo eterno. Eu acho que tem Santidade. essa, né, a santidade, o valor, que o valor é algo eterno, santo, né? Não é algo, agora serve, daqui a pouco não serve mais, né? Uhum. Muito bem. Patrícia. Ó, Patrícia, se você. Bom, a gente não vai ter tempo, mas se você começasse a ler lá do verso 1, você veria que é a proclamação da lei no Sinai, né? Aí tem o primeiro mandamento, o segundo mandamento, todos são igualmente importantes, né? Mas como estamos estudando hoje sobre o sábado, essa questão, essa polêmica, né? Nós vamos centrar, então, focalizar o quarto mandamento, mas não esqueça que são 10, e são 10 muito abençoados e importantes, né? Mas o que diz o quarto mandamento? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Você percebeu, Patrícia, você que é uma neocriacionista, né? Vocês lembram que a Patrícia já foi evolucionista, ateia, né? É uma bênção ter a Patrícia com a gente agora aqui. A história dela é linda, né? Hoje é uma mulher de Deus, né? E é uma bióloga, né, Lízia? Sua colega de trabalho aí, viu? Duas biólogas aqui no nosso grupo hoje. E a Patrícia hoje, ela defende, né, a criação, o criacionismo. É maravilhoso isso. Você percebeu, Patrícia, que o sábado é colocado no mandamento por uma razão especial? Lembra-te, ou seja, vocês já sabiam disso, né? Lembre-se do dia do sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O motivo para a obediência, ele não está conectado com o pecado. Pecado é o santuário, vem depois. As leis cerimoniais têm ligação com o pecado. Eu vou dizer mais uma coisa ainda. Os sábados semanais, e não o sábado semanal, os sábados que caíam na quarta, quinta, terça, isso já é uma pista para você, tá? Você vai conectando. Você é muito inteligente, Patrícia, né? Havia mais de um sábado, tá? Havia os sábados, o sábado da lei moral, que é esse aí, mas havia feriados nacionais que também eram Shabat, porque é descanso, eram feriados. Então, por exemplo, a Páscoa era um Shabat. A festa dos pães ázimos era um Shabat. O dia da expiação era um Shabat. Esses sábados estavam ligados ao santuário e tinham que ver com a expiação do pecado, como já vimos. E, portanto, eles tinham um prazo de validade, certo? Mas o sábado da lei moral que estamos vendo agora não está conectado com o santuário nem com o pecado. Ele está conectado com a criação antes do pecado. Portanto, o prazo de validade dele não expira, não termina. Ok? Já estou dando algumas pistas para você depois juntar as peças, tá? É, tudo bem do que você leu aí, o quarto mandamento? Sim, não tinha pecado, né, na criação, quando Não. a dona Enedina, né, leu. Sim, entendi. Entendi. Eu fico assim, vocês me desculpem, eu fico um pouco sem graça de falar e às vezes eu fico assim encabulada. Mas deu para entender, sim. Tá, tranquilo. Em qualquer momento você pode comentar, perguntar, fica à vontade. Mas eu creio que à medida que formos lendo os textos, a coisa vai ficando bem clara. Todo mundo aqui, quase todo mundo aqui já passou por isso. Por essa estupefação de descobrir que é isso, então. Que choque e que lindo. Que maravilha saber disso, né? Então, a lei de Deus, ela é perfeita, né? Não precisa de reparos.
E curiosamente, né, você deve saber disso, Patrícia, que geralmente a polêmica se levanta só com um mandamento. Que ninguém questiona, não matarás, não furtarás, não adulterarás, né? Honra teu pai e tua mãe, não farás para ti imagem de escultura para se prostrar diante delas, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás as coisas do teu próximo, nem a mulher, nem o marido, e etc., né? Ninguém questiona esses mandamentos. Geralmente, o ponto de discordância e de controvérsia é o quarto. Por quê, né? Será que faria sentido Deus ter dado 10 mandamentos e só mudar um deles? E o próprio Deus que deu para o pessoal do Antigo Testamento esses 10 mandamentos, chegar no Novo e dizer: bom, pessoal, não era bem assim, tá? Preciso fazer uma alteração aqui. Eu não sei, isso fica bem estranho só usando aqui um pouco da lógica, né? Mas a gente vai para a Bíblia, o que importa é a Bíblia, não nossos pensamentos e conclusões aqui, tá? Schiller, o seu texto é Marcos, né? Isso, eu posso fazer um comentário no texto da Patrícia antes de começar o meu? Você Claro. até tocou no assunto. Você, com Diz- essa barba, você é o nosso rabino. É, tá longe disso, mas eu agradeço como um elogio. Ok. É, o quarto mandamento, ele é o único que diz quem é o Criador. Ele fala: há um Criador e vocês são criaturas. Perceba que eu criei vocês e não só vocês, mas dei estes mandamentos e essas bênçãos. Por que que Satanás quer botar um outro dia? Porque tira a marca, o selo de Jesus. Se é um outro dia, não é mais Jesus que é o dono da lei, que é o Criador, que é o Deus, né? Porque tem uma frase que diz assim: se todo mundo guardasse o sábado, não existiria ateu. Por quê? Porque o sábado é o único mandamento que fala que há um Deus. Só por causa disso. Por isso que eles não querem guardar o sábado. Por isso que fala que é outro dia da semana, sabe? Porque aí o Deus passa a ser mamon, passa a ser o que for, né? E não o Criador. A Liz, inclusive, comentou no chat aqui, ó, sábado tem peso de selo, de marca, de pertencimento. É verdade, né? E isso que o Chile comenta aqui, a Elise completa, nos dá também pré-requisitos para conclusões futuras. Porque no Apocalipse existe a marca da besta, que tem a ver com pertencimento, o selo da besta tem a ver com pertencimento, aqueles que se identificam com o sistema oposto, né? Babilônia, a besta, e tem também o selo de Deus, que é aplicado simbolicamente na testa das pessoas que aceitam a verdade da palavra de Deus. Então, ambos os selos têm que ver com pertencimento. A marca da besta e a marca de Deus. O selo da besta e o selo de Deus. Isso aqui é importante. De fato, quando você lê o quarto mandamento, ali existem 3 características muito comuns dos selos antigos. Carimbos, né? Quando o rei selava um documento, uma carta, por exemplo, colocava ali um tipo de cera, resina, e aí com seu anel ou com sinete, ele carimbava ali com alto relevo, ou baixo relevo, enfim, é, algumas coisas, né, apareciam naquele selo. Primeiro, o nome da autoridade. Vamos colocar aí, Nabucodonosor. O cargo dele, rei de Babilônia, e a jurisdição dele, toda a Babilônia, todo o império. Isso é interessante, porque no quarto mandamento a gente vê essas 3 características. Vamos recordar? Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o sábado é do Senhor teu Deus. Yahweh, né? O Yahvé é o Senhor Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor, então é o Criador. O que ele fez? Céus, terra, mar, tudo que neles há. O universo, vamos colocar assim. Então você percebe que tem o nome, o cargo e a jurisdição da autoridade que está selando. Isso é muito importante, interessante e faz todo sentido lá no Apocalipse depois. A gente pode ver um dia depois esse assunto também. Schiller, Marcos, capítulo. Marcos 2:27. Exatamente. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E a palavra homem no grego aí é anthropos, que quer dizer ser humano, né? Você pode incluir a mulher aí, obviamente, né? Até algumas traduções já colocam assim, né? O sábado foi feito por causa do ser humano e não o ser humano por causa do sábado. Ou seja, não foi feito para o judeu apenas. Não foi feito só para o adventista. Foi feito para o ser humano, né? Como vimos, aqui Jesus faz eco a Gênesis 2, 1 a 3, né? Porque lá também a gente vê que ele foi dado para o ser humano, né? Remonta também à criação. Para Cris, eu passei qual texto mesmo? Levítico, eu acho, né? Cris, tem que abrir o áudio. Ai,
Que a pergunta é a seguinte, ó, Levítico, que dia da semana é o sábado? Na verdade, quando a Patrícia leu ali em Êxodo, já respondeu a pergunta. Porque ela diz assim, porque o sétimo dia é o sábado, né? Mas aqui ela vai ler Levítico, que também confirma isso. Levítico 23, 3. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. 6 dias vocês devem trabalhar, mas o sétimo é o dia do Senhor. E lá em Mateus 28:1, a mesma coisa, né? A gente vê que eles chamavam, inclusive, a sexta-feira de dia da preparação, né? Porque era o dia que eles faziam tudo o que podiam fazer para deixar o sábado livre. Se fosse o caso, né, cozinhavam, lavavam roupa, deixavam a casa limpinha, preparavam tudo para que no sábado ficassem tranquilos e tivessem um tempo de comunhão com Deus, iam à igreja mesmo. Bom, eu já vou pedir aqui para, já que eu toquei nisso, né, vou pedir para a Patrícia de novo, depois eu passo o texto da Cris, tá? Da Lise. Patrícia, lê para nós Lucas 4,16. Já que eu falei uma coisa que eu tenho que provar, né? Lucas 4,16. Uhum. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Patrícia, então em que dia Jesus costumava, porque era um costume, então ele fazia sempre, né? Ir à igreja, naquela época a sinagoga, né? Num dia de sábado. Um dia de sábado ele foi à sinagoga, leu a Bíblia, como era o seu costume. Então, como eu disse há pouco, né? Você poderia contratar José e Jesus, seus serviços de carpinteiros, né? Em qualquer dia da semana, mas no sábado a carpintaria estaria fechada, Uhum. porque eles estavam na igreja, na sinagoga, né? Então, só para dizer assim que, tem gente que fala assim, isso aí é só do Antigo Testamento. Bom, acabamos de ver mais um texto, além do que o Schiller já leu, do Novo Testamento. E há vários outros, né? E é óbvio que assim seja, porque Jesus, ele deu o sábado, né? Então ele não poderia agora fazer uma prática diferente daquela que ele mesmo havia instituído, né? Lise, além de ser um mandamento, que outra coisa o sábado é? Nós já até comentamos, né? Mas vamos ver um texto que diz isso categoricamente. Ezequiel 20, verso 20. Diz assim: santifiquem os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Então, sábado é um sinal entre Deus e o seu povo, Sinal né? de E, santidade, né? isso, e complementando o que foi falado ali também, a respeito de Jesus e o Novo Testamento, o próprio Cristo afirmou que ele não veio mudar a lei e os profetas. Ele deixou, é tão importante essa fala dele que ele deixou registrado isso na Bíblia, porque ele já sabia que as pessoas, não, Jesus veio para mudar. Não, ele disse, eu não vim mudar a lei nem os profetas. Não, eu vim É. cumprir. Mateus 5, 17 a 19. Texto muito importante, Mateus 5, 17 a 19. Já que a Lisa citou, então está aí, né? Ele fala assim: não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas, né? Eu vim para cumprir. E ele diz mais: seria mais fácil passar o céu e a terra do que cair um i ou um tio da lei. Pensa só, ele usou dois símbolos gráficos bem minúsculos: um tio ou um i. Imagina então cair o mandamento inteiro da lei, né? Que seria o quarto ou o segundo, como é o caso dos mandamentos católicos, né? Que no catecismo, pelo menos os catecismos antigos que eu tenho, eles trazem uma lei diferente, né? Você não tem o segundo mandamento, que ordena não adorar imagens, e o quarto tornou-se o terceiro e foi grafado como guardar domingos e festas de guarda, festas especiais. E aí, para compensar esse que foi retirado, o segundo, eles quebraram o 10º em dois. Então, não cobiçar as coisas nem a mulher. Na Bíblia está só um mandamento: cobiçar tudo que for do próximo, né? Então, mexeram bastante numa lei que é sagrada, que foi escrita pelo dedo de Deus, repito, né? Então, é bem complicado. Jesus falou: olha, não vim para revogar, mudar, abolir, seria mais fácil passar o céu e a terra do que cair um pontinho que fosse dessa lei, porque ela é eterna, né? E Jesus não poderia ter quebrado a lei, porque, repito, né? Vou repetir isso que é importante. João diz que quebrar a lei é pecado. Se Jesus tivesse quebrado algum mandamento, desobedecido algum mandamento, isso faria dele um pecador.
E aí o plano da redenção todo estaria comprometido, né? Vamos adiante? Eu vou só mencionar aqui Isaías 56, versos 6 e 7, porque em Isaías 56 é interessante. Lá no Antigo Testamento, Deus fala assim, olha, todos aqueles que quiserem vir até mim, a minha casa de oração, inclusive os estrangeiros que quiserem guardar o sábado, serão tidos como se fossem também filhos de Deus. É um texto muito bonito que mostra que a religião que Deus deu a Israel não era de exclusivismo, era para toda a humanidade ser abençoada. Infelizmente, muitos judeus não compreenderam isso, né? Mas a bênção, tanto do santuário quanto do sábado, era também até para os estrangeiros. Então, se quiser conferir, está lá em Isaías 56, 6 e 7, que confirma mais uma vez que o sábado não foi dado só para os judeus, né? Foi para todo mundo. Além de Jesus, no Novo Testamento, a Lise comentou, só para evidenciar que Deus não muda, de fato, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Diz o apóstolo Paulo. Já que falei em Paulo, que dia será que o apóstolo Paulo guardava? O que vocês acham? E qual a relevância disso? Muita. Porque algumas pessoas, tentando escapar de confrontar essa verdade, elas dizem assim, o sábado durou até a cruz. Na cruz, Jesus teria abolido, mas o que contradiz o que já acabamos de mencionar, né? E o próprio Jesus falou que não veio para mudar a lei. Bem, mas alguns dizem que na cruz, então, o sábado foi cravado, foi abolido, e geralmente é só o sábado, o resto continua, né? É estranho isso. Paulo é interessante porque Paulo se converte depois da cruz, certo? Paulo não andou com Jesus aqui na terra, como os 12, né? Paulo ele se converteu depois, ele viu Jesus já glorificado, a caminho de Damasco. Então, se alguém deveria guardar outro dia, caso tivesse havido uma mudança, seria Paulo. E Paulo não pregou só para judeus. Alguns falam assim: mas Paulo guardava o sábado porque ele só convivia com judeus. Ele só pregava em sinagogas. Não. Ele pregou em Roma, pregou em Filipos, pregou em Tessalônica, pregou em cidades gentias, pregou num local em que não havia sinagoga e também guardou o sábado lá. Então, essa obediência de Paulo à lei ela é bastante interessante, por quê? Porque ela acontece depois da cruz. E, bom, outra coisa que nós não vamos ler o texto aqui, mas eu vou citar, lá em Mateus 24, tem uma profecia bem interessante, em que Jesus fala assim, ó, orem para que a fuga de vocês não seja nem no sábado, nem no inverno. Sabe o que aconteceu nesse momento aí da história? A destruição de Jerusalém. É disso que ele falava. E a destruição de Jerusalém acontece no ano 70, ou seja, 40 anos depois dessa profecia ter sido proferida. E ele fala assim, olha, 40 anos do futuro, ele diz, orem, vocês cristãos, orem, para que a fuga de vocês de Jerusalém não aconteça no inverno, porque lá até neva, é muito frio, seria complicado. E não também no sábado. Por quê? Porque eles estariam na igreja, não estariam preparados, seria ruim fugir no dia de guarda, no dia de repouso, né? Então, se Jesus, ele mesmo, fosse operar alguma mudança no dia de guarda, por que ele diz que 40 anos depois os cristãos ainda estariam guardando o sétimo dia? Não é estranho? Caso ele fosse fazer alguma mudança do dia de repouso, mudado na cruz, por exemplo, ele teria dito assim para eles: orem para que a fuga de vocês não seja nem no inverno e também não no domingo, certo? Mas não. 40 anos depois da cruz, ele ainda contemplou seus discípulos guardando o santo dia de sábado, né? Bom, vamos lá. Vamos de volta para o nosso carrossel. Mãe, lê, por favor, Atos 16, 13. Atos 16, 13. Patrícia, Lucas 23, 56. 23, 56. Schiller, Neemias 13, 19. Neemias 13, 19. Cris, Isaías 58, 13 e 14. Isaías 58, 13 e 14. Lise, Tiago 2:10. Tiago 2:10.
Alana, você pode ler também um texto? Acho que não está, não é possível, né? Tudo bem. Depois a gente lê todos juntos, então, esse último texto aqui de hoje. Vamos lá. Para a mãe, eu pedi o texto de Atos, né? E esse texto responde uma pergunta que eu já até comentei aqui, mas vamos lá. Que dia Paulo guardava? Vamos ver? Fez? Atos 16, 13. E a senhora já esteve nesse local, mãe. Lembra? Local muito especial. A gente esteve lá. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Lembra do lugar, mãe? Lembro. Ali com árvores, sombra, o riacho corria ali, né, aos nossos pés. Eu tive o privilégio de fazer um sermão ali naquele local. Foi o local do batismo de Lídia, primeiro batismo na Europa. Já não era mais ali o Oriente, né? Estavam longe já de Jerusalém, de Israel. Paulo estava numa terra pagã, uma terra gentia. E ali não havia sinagoga. Para onde eles foram? Para a beira do rio, para guardar o sábado em meio à natureza. E ali havia um local de oração, e eles encontraram algumas mulheres, pregaram para elas, e Lídia e outras pessoas foram convertidas com essa pregação. Eu gosto desse texto aqui, porque é aquilo que eu disse, né? Não é porque era uma sinagoga que Paulo estava lá no sábado, é porque era sábado, ele procurava um local para estar apropriado aquele dia. E quando não havia sinagoga, não importa. O sábado é um templo no tempo. Não precisa de um local físico necessariamente para você observá-lo. Ele foi lá para a beira do rio. Um local tão gostoso, gente, tão assim aprazível, né? E a gente ficou ali imaginando como deve ter sido ali a pregação de Paulo, né? Aquelas pessoas reunidas ali à margem daquele riacho, né? É muito bonito, né? A história se torna real, né? Quando a gente vê esses lugares assim. Muito bem. Vamos a Maria, né? Nós não a temos como intercessora, nós não cremos na Assunção de Nossa Senhora, na Imaculada Conceição, não cremos que ela está no céu, mas respeitamos muito Maria, né? Uma mulher santa, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, não é pouca coisa, é muita coisa, né? Ela e José eram um casal fantástico, né? Sim, santos, né? Não eram perfeitos, né? Mas pessoas assim que buscavam a Deus de todo o coração. Quando a gente lê sobre os dois, a gente vê assim, fala pouco a Bíblia sobre eles, mas o que fala, fala muito deles, né? José, quando tinha um sonho de Deus, ele obedecia na hora. Vá para o Egito, foi. Faça isso, fez, né? Que homem. E ele quis proteger Maria quando, né, ela aparece grávida, ele não sabe o que estava acontecendo. Em lugar de denunciá-la, isso, era um homem íntegro, né, Lise? Em lugar de denunciá-la, ela poderia ser morta por apedrejamento, talvez. Ele procurou, ele quis fugir à noite. Ele ia assumir a culpa, como se ele tivesse abusado de Maria. Então veja a integridade desse homem. E aí Deus fala: não, não, não faça isso, né? O ente que está no ventre dela é filho do Espírito Santo, né? E ele cuidou como seu filho, né? Então era um casal muito especial. Maria merece a nossa admiração, não a nossa devoção, nem nossas orações, a nossa admiração. E sigamos o exemplo dela de disposição, né, para servir a Deus, obediência a Jesus. Nas bodas de Caná ela falou: façam tudo o que ele disser, não o que eu disser, o que ele disser. Essa é Maria. Façam o que ele disser. Bem, então vamos ver o exemplo de Maria. Que dia ela guardava? Qual será? Vamos ver Lucas 23, 56. E, voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. As mulheres que acompanharam Jesus até a cruz, incluindo Maria, nesse dia tão especial que era de ungir o corpo de Jesus, esse momento tão especial, preferiram ser fiéis ao mandamento e guardaram que dia? O sábado, né? O sábado. Após a cruz, um momento que não seria nem pecado, eu creio. Claro, comprar coisas talvez até fosse, né? Enfim, não vou julgar esse mérito. Mas ungir Jesus, preparar o corpo para ser sepultado, não creio que fosse nem pecado. Mas eram tão fiéis que pensaram assim: deixemos para o domingo, né?
não vai fazer diferença, então vamos guardar o mandamento que ele nos ensinou a guardar, né? E aí, guardar o sábado. Depois do sábado, compraram as especiarias ali, os ungüentos, né? Perfumes, e quando foram ao túmulo, não precisou usar aquele material. Por quê? Jesus havia ressuscitado, né? Então, que exemplo bonito, né, de fidelidade, né? As mulheres, as discípulas de Jesus, incluindo sua mãe, foram fiéis também ao mandamento do sábado, né? Vamos lá. Uma pergunta interessante que, para quem viveu nos tempos bíblicos, nem faria sentido. Mas para hoje, com o nosso calendário, com os tempos alterados, até porque lá em Daniel, capítulo 7, há uma profecia. Isso que estamos vendo aqui, essa mudança do dia de guarda, não deveria surpreender quem estuda as profecias. Porque em Daniel 7, falando de um poder chamado chifre pequeno, eu não vou entrar em detalhes, né? Pode ser um momento, pode ser um estudo futuro aqui, que corresponde à besta do mar de Apocalipse 13, diz lá em Daniel 7:25, que esse poder profano iria mudar os tempos e a lei. Olha que interessante. Não é o que aconteceu? O único mandamento que tem que ver com o tempo é o sábado. E ele foi alterado, realmente, como foi profetizado por Daniel, lá 500 anos antes de Cristo. Incrível, né? Mais um ponto aí para as profecias. Então, para um discípulo de Jesus, para quem vivia lá no cristianismo primitivo, essa pergunta nem faria sentido, mas para nós hoje até ela faz, porque houve mudanças, né? Quando começa o sábado, segundo a Bíblia? Neemias, eu acho um texto bem interessante, eu poderia citar Gênesis 1:19, Marcos 1:32, Levítico 23:32, mas eu vou ficar com Neemias 13:19. O que diz lá, Schiller? Neemias é o meu texto. Aproveitando essa parte de Jesus, que foi lida agora, olha que interessante. Jesus foi ao céu e voltou e ficou 40 dias aqui na terra. Não tem muito registro do que ele fez nesses 40 dias, mas obviamente ele estava dando um testemunho para todo o império que crucificou ele, falar, olha, está confirmado, fui aceito pelo Pai, eu sou Deus, e o que eu falei, tudo se cumpriu. Em nenhum momento ele falou, agora vocês podem guardar o dia que vocês querem, né? Provavelmente ele seguiu como estava. Neemias. Schiller, já aproveitando aí o embalo, em nenhum concílio da igreja primitiva também foi colocado em xeque essa questão do sábado. Eles trataram da circuncisão, trataram de alimentos, né, sufocados e tal, mas nunca a questão do sábado entrou em xeque. Isso vai acontecer só lá no século IV, quando Constantino, um pseudo-convertido, vai colocar a sua mão semi-pagã na lei de Deus. E aí acontece o primeiro decreto dominical, século IV. Até lá, os cristãos, muitos cristãos, eram fiéis, né, ao mandamento sagrado de Deus. O que diz lá em Neemias, com respeito a quando começa? Neemias 13:19. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Como que esse texto responde à pergunta, quando começa o sábado? Dando já a sombra às portas de Jerusalém. Quando é que começa a fazer sombra? Quando o sol começa a se pôr, né? Quando o sol começa a se pôr. E quando você vai para Gênesis, você vê que, de fato, o ciclo dia-noite era determinado por parte escura e parte clara, né? Foi tarde e manhã, dia primeiro. Foi tarde e manhã, dia segundo. Na Bíblia, a contagem dos dias é do pôr do sol ao outro pôr do sol. Esse negócio de meia-noite foi uma invenção posterior, bem complicada, porque se não tem relógio, não dá para saber quando é meia-noite exatamente, né? Meio-dia você sabe, pôr do sol, mais ainda, é fácil, né? Mas meia-noite é uma invenção posterior. Então, biblicamente, o dia ele vira no pôr do sol, tarde e manhã. Por isso que Neemias mandou colocar nas portas de Jerusalém alguns jovens, né? Para fazer o papel de um guarda, assim, digamos. Para quê? Para impedir que depois do pôr do sol entrasse cargas, negócios, comércio em Jerusalém. Ficavam lá fora, esperando o sábado passar, e só depois retomavam o comércio, né? Perceba que tem algumas profissões que trabalham no sábado.
O segurança é uma delas, né? Porque você sempre tem que estar vigilante. O médico é outra, né? Outra. Então, existem serviços que são essenciais, né? E que preservam a vida. Sempre, para a mentalidade judaico-cristã, a vida está acima de tudo, né? Então, são serviços, né? Nós temos hospitais adventistas. Eles não fecham no sábado. A parte ali, Trabalham com escala, né? escala, e a parte, assim, digamos, comercial, ela é reduzida ao mínimo, né? Para que só os serviços essenciais, as visitas dos médicos, cirurgias emergenciais, essas coisas continuam acontecendo. Nós temos colégios, internatos, né? Temos clínicas, há serviços que são essenciais, o fornecimento de alimentos, né? Como o Chile falou, segurança, enfim, né? É um mundo de pecado. Infelizmente, não estamos ainda na nova terra, quando o sábado será perfeitamente guardado. E a gente faz aquilo que é possível, né? Dentro das condições em que vivemos, né? Mas, enfim, essa questão de quando começa o sábado, está claro para vocês? Biblicamente é pôr do sol, né? É assim que se conta os dias. Portanto, agora nós estamos tendo nosso estudo aqui numa quinta-feira à noite, mas tecnicamente já é sexta-feira, né? Sexta-feira. E no pôr do sol deste dia de sexta-feira, nós começaremos um novo sábado. Esse templo no tempo virá a nós mais uma vez. E olha que mandamento, que mandamento democrático, né? Nós não precisamos nos deslocar para Meca, para Jerusalém, para um local físico, né? O nosso templo no tempo vem até nós, vem até todos. E podemos entrar nele de acordo com a vontade de Deus, sem precisar gastar um centavo, né? Muito bom. Para encerrar, passei. Quem que leu por último? Eu passei para a Cris. Qual o texto? Isaías 58? Isaías 58, 13 e 14. E 14. Lê para nós. Se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Esse texto, eu gosto dele porque ele responde o seguinte: como devemos guardar o sábado, né? Então ele fala assim, olha, se você desviar o seu pé de profanar o sábado, né, de quebrar o mandamento, se chamar o sábado deleitoso, prazeroso, não pode ser um fardo como os fariseus transformaram. Tem que ser uma coisa gostosa de se guardar, um dia de regozijo, de paz, né? Se você chamar o sábado de prazeroso, não seguindo os próprios caminhos, nem usando palavras vãs, até a nossa conversa tem que ser diferente nesse dia. A gente brinca dizendo assim, né, que certa ocasião, dois adventistas não muito fiéis estavam batendo um papo. Aí um falou pro outro assim: amigo, se não fosse sábado, você me venderia o seu carro? Aí o outro falou: olha, se não fosse sábado, eu te venderia. Ah, ok, e se não fosse sábado, por quanto você me venderia? Olha, se não fosse sábado, eu te venderia por R$ 20.000. Ah, beleza, após o pôr do sol a gente fecha o negócio. É piada, né? Mas ela expressa o fato de que estavam já negociando, né? Não faz parte do espírito do sábado. Então, nesse dia, a gente cuida até da nossa conversa, né? É um dia para você desligar a TV, esquecer as notícias, né? Repito, é um dia para você estar com a sua família, estreitar os laços de comunhão com Deus e com o próximo. Quer ver? O que que a gente faz no pôr do sol de sexta-feira? É muito comum, né? Na casa dos adventistas, a gente para, quando o sol está se pondo, a gente começa a cantar alguns hinos, a gente lê alguns trechos da Bíblia, né? Se você tem crianças pequenas, você pede que elas leiam um pouquinho também, canta alguns hinos infantis, né? E depois a gente faz uma oração e se abraça. Aqui em casa a gente faz o bolinho de mão, a gente brinca, né? Cada um põe a mão assim, um em cima do outro, né? E a gente faz feliz sábado, levanta o braço, né? E aí, até nossas cachorras entram no espírito. Quando elas veem isso aí, ficam todas assim alvoroçadas, sabe que vai ter um petisco do sábado. Não fala no mandamento até os teus animais? Então, é tão gostoso, né? E outra, se você, digamos assim, teve ali um problema, né? Na semana teve ali uma desavença e tal, é complicado você fazer o culto do pôr do sol e não se reconciliar, porque você vai ter que abraçar.
você vai ter que desejar um feliz sábado, né? Então é um dia para curar os relacionamentos, né? É uma coisa assim realmente maravilhosa. Aqui em casa, e eu tenho certeza que na casa dos demais aqui que guardam o sábado, é sempre um momento muito especial, né, para gente. E você, como se estivesse abrindo uma porta, assim, para um momento de paz, de comunhão especial com Deus. Não é que você não tenha comunhão todos os dias, mas os dias são corridos, né? Agora você tem 12 horas, digamos, a outra parte você dorme, né? Você tem ali pelo menos 12 horas para pensar basicamente em Deus, nas coisas de Deus e ajudar o próximo. É muito bom, né? Só quem não experimenta é que não sabe realmente do que está perdendo, né? Do privilégio que nós temos quando reservamos esse dia para Deus, né? Lise, Alana, você tem condições de ler depois um texto para nós? Isaías 66, verso 22 e verso 23? Pode ser depois? A Lise vai ler o texto dela, depois você lê para nós Isaías, tá? Eu gostaria, pastor, mas eu estou aqui no hospital, vou mostrar para vocês. Ah, você está no hospital agora? Eu estou aqui no hospital e eu não consigo ler agora. Não tem problema, tá tudo bem. É que ele faça uma oração específica. Estou como acompanhante. Deus dá de muita paz a você. Então, Lise, lê para nós Tiago 2,10. Eu não entendi se era Tiago 2 ou Tiago 3, desculpa. Tiago 2,10. Ah, tá. Tiago 2,10, então, diz assim para nós: Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. É aquela coisa, né? Imaginem se eu dissesse assim para minha esposa, querida, eu vou ser fiel a você 6 dias na semana, mas no sétimo eu vou pular a cerca, né? Vocês acham que eu estaria sendo fiel? Ô, gente, mas eu estou sendo fiel 6 dias. Só um? Claro que não, né? Então, da mesma forma, fica estranho você dizer assim, Senhor, eu vou ser fiel nos 9 mandamentos da lei, mas um deles eu não vou levar em consideração. É complicado, né? Então, ainda mais quando a gente entende que o domingo ele é realmente fruto de uma tradição, né? Se você rastrear a história, você vai perceber isso, né? Por mais que muita gente tente achar uma justificativa bíblica para uma suposta mudança, não vai encontrar, né? E olha, eu já li a Bíblia dezenas de vezes, né? Nunca achei um verso, e até desafio qualquer pessoa, né? Eu costumo brincar assim quando faço conferências e séries bíblicas, né? Olha, eu dou o meu carro, tá aqui a chave. Se você achar um texto que diga assim, Deus mudou o dia de sábado para o domingo como dia de repouso. Não existe, né? Então, é uma tradição humana, uma mudança feita por seres humanos, e quando a gente entende isso, a gente fica, no mínimo, preocupado, né? Porque, olha, então eu quero ser fiel a Deus, né? Aquilo que Deus instituiu. E eu sei que o texto é forte, mas Tiago foi muito claro, né? Tiago, irmão de Jesus, né? Qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar num ponto, torna-se culpado de todos, né? Então eu não posso ser fiel 90%. Com Deus é 100, né? Eu tenho que ser 100% fiel a Deus. E aquele texto de Isaías que foi lido já pela Cris, ele tem uma bênção ali no final que eu acabei esquecendo de mencionar, né? E eu te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Ou seja, mas como é que vai ficar agora o meu trabalho? Eu não vou ganhar mais dinheiro nesse dia, eu vou perder meu emprego, eu vou reprovar na faculdade. Gente, o Criador do universo não iria pedir algo que fosse impossível para nós, né? Claro que neste mundo hoje capitalista, selvagem, em que as pessoas só pensam no ganho, basicamente, em que o mundo todo está voltado numa direção, né? O domingo é o dia de descanso, né? Natural, pelas leis humanas até, é mais complicado. Eu reconheço isso, né? Eu passei problemas, aqui todos acho que passamos, vivemos isso na faculdade, tive situações complicadas, mas graças a Deus foi possível enfrentá-las. No trabalho também, né? A gente acaba passando mais provas, mas existem mais de 20 milhões de adventistas no mundo. E eu acho que uns 10 milhões, talvez, de judeus ou até mais. Eu não acho que eles passem todos eles fome, né? E sejam desamparados por Deus, né? Pelo contrário, Deus ele provê.
A promessa é: eu vou te sustentar, eu vou te guardar. Mas tem que colocar o pé na água para que o mar se abra. Tem que confiar. Sabe, assim, honestamente, dos 10 mandamentos, eu creio que este, que não é mais importante do que nenhum outro, ele acaba sendo o que mais prova a nossa fé. Porque se você matar, você vai preso. Se você roubar, você pode ser preso também. Se você adulterar, você vai ter dor de cabeça, pode ter separação e um monte de problemas. Muita gente não quebra os outros mandamentos porque há consequências. Sejamos francos, né? Até faz parte do Código Civil. Muitos deles fazem parte. Agora, quem vai te cobrar se você não guardar o sábado? Que diferença faz para alguém? Você vai ser preso por isso? Você vai ser punido por isso? Não. Se alguém perguntar por que você guarda o sábado, a única resposta que você pode dar é porque Deus mandou. O que está na palavra. E eu quero ser fiel à palavra. Então, na verdade, longe de ser um mandamento que fala de legalismo e coisa parecida, é um mandamento da fé. Porque eu me largo nas mãos de Deus e digo: Senhor, esse dia é teu, eu posso ganhar menos, eu posso até ter que fazer uma matéria a mais na faculdade, mas não importa, é teu. E eu confio em ti e eu vou seguir minha vida confiando assim, né? Eu creio que é semelhantemente ao dízimo até, né? Que muita gente fala, é dízimo e tal, que você confia em Deus, que você vai dar a Deus uma parte da sua renda, devolver, na verdade, e que aquilo que fica com você, 90%, vai ser muito mais abençoado. E e acontece mesmo, né? Então, eu diria que o sábado é o dízimo do tempo. Essa parte é de Deus, eu reservei para ele. E Deus vai abençoar aquilo que ficou nas minhas mãos. 6 dias, né? Para todo mundo agora, abram a Bíblia em Isaías 66, Isaías 66, 22 e 23. Eu vou ler aqui esse texto então. Isaías 66, que é o último capítulo de Isaías, é quase como se fosse o Apocalipse de Isaías, né? Isaías é um livro interessante. E ele tem uma parte final assim que é semelhante ao Apocalipse. Tanto que nessa parte ele fala da nova terra, né? Da novo céu e nova terra, já no paraíso de Deus. E aí, nos versos 22 e 23, a gente lê o seguinte, ó: porque assim como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. Tá claro que a nova terra? Tá aí, né? Tá no texto. 23. De uma lua nova a outra, ou seja, o ciclo mensal, né? De uma lua nova a outra, e de um sábado ao outro, ciclo semanal. Toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Então nós temos aqui uma informação interessante. Haverá pelo menos 2 reuniões na nova terra. Uma mensal, que pode ser aquela que o Apocalipse menciona como sendo a reunião para comer do fruto da árvore da vida, porque o Apocalipse diz que de mês em mês a árvore dá o fruto. Pode ser, não estou dizendo que pode ser, faz sentido, né? As pessoas se reunirem para comer do símbolo da imortalidade, da eternidade, que é a árvore da vida, né? E haverá uma reunião semanal, que é o sábado. Todo mundo vai se reunir ali, para quem sabe naquele dia ouvir um sermão pregado por Jesus, no outro sábado um sermão pregado por Moisés, depois no outro um sermão pregado por Paulo, né? Um culto especial ali. Já pensou que maravilha, né? Coisas maravilhosas nos aguardam. Mas uma coisa é certa: o sábado vem do Éden antes do pecado e vai para o Éden depois do pecado. E em todo o tempo em que a Bíblia apresenta esse assunto, continua valendo. Patriarcas guardaram, Adão e Eva, patriarcas, profetas, Jesus, Maria, Paulo, primeiros cristãos, últimos cristãos também, porque Apocalipse 12:17 diz que nos últimos dias, né, o remanescente de Deus vai guardar a lei de Deus. Está lá em Apocalipse 12:17. A única lei de Deus que está na Bíblia é aquela que nós já lemos aqui, né? Então, é assim que a Bíblia apresenta o assunto, né? Antes de mencionar aqui alguns textos aparentemente polêmicos, quero ouvir vocês. Nós temos uns minutinhos aqui, e eu quero ouvir, quem sabe, perguntas ou então comentários, né? Ainda que tenhamos pouco tempo, mas dá para a gente comentar um pouquinho ainda. O que me dizem?
Eu acho que ficou bem claro. Eu acho que toda a trajetória que foi traçada aqui ficou evidente. E é justamente esse desfecho que você falou. É quando começou, o período em que ele deveria ser guardado, até onde que termina. A Bíblia menciona, não termina. Então, por quê? Porque esse é um sinal, a Bíblia fala, é um sinal perpétuo entre Deus e o seu povo. Ao a gente ir para o céu e depois voltarmos aqui na nova terra, nós continuaremos sendo povo de Deus. Então, nós vamos continuar o adorando no dia que ele próprio escolheu para isso, na eternidade. Eu estava escrevendo uma pergunta aqui no chat, para não atrapalhar assim, mas aproveitando já tocando no assunto, na minha tradução fala assim, toda carne irá adorar. Você falou toda a humanidade. A minha pergunta pessoal é assim, os animais também vão lá adorar? Porque Isaías, ele comenta assim que o leão e o novilho pastarão junto, a criança botará a mão na toca da vibra e não lhe fará mal. Aí vai dando os exemplos dos animais, o urso com a vaca, né? E fala porque a terra inteira se encherá do conhecimento de Deus, assim como as águas se enchem do oceano, né? Como o oceano se enche de água, né? Então todo ser vivente vai ter ciência de quem é Deus. Então, de repente, os animais também, não sei. Sabe que essa faculdade de adoração consciente, né, ela pertence aos seres humanos, né? Tanto que na minha versão, que é a Nova Almeida Atualizada, traduz a palavra hebraica ali, que também traz, algumas trazem como carne, como humanidade, ser humano. Eu acho que o sentido daquela palavra ali, que eu não tenho aqui agora, posso depois colocar lá no grupo, o sentido daquela palavra, corretamente traduzido, é ser humano. Que a adoração ela é prestada por seres conscientes, né, e humanos, né? Embora os animais estarão em outro tipo de existência, né? Porque, como disse o Schiller, não vão mais oferecer perigo, né? Não vão mais fazer mal e nem serão alimento também, né? Obviamente. Mas ali a humanidade é que vai prestar adoração, né? Agora eu queria fazer só uma última participação da noite. É, você comentou há um tempo ali, voltando o vídeo que o pessoal que vai estar assistindo vai recordar, com relação a Jesus falando da lei no Monte Sinai e ia trocando o monte, né? Quando ele recebe os mandamentos e aí depois ele vai e amplia. Olha que interessante. Eu já ouvi uma frase assim: luz maior para mente maior, luz menor para mente menor. Antigamente bastava falar Deus é amor, o seu corpo é templo do Espírito Santo. E agora a gente tem que explicar, não coma isso, não coma aquilo, não coma aquilo outro, por quê? Porque você está sujando o templo, porque isso faz mal, tal, tal, tal. Quando vem Jesus e amplia essas coisas, na verdade, ele não ampliou, a lei sempre foi, o espírito da lei sempre foi isso, você não mata, por quê? Não mata, porque você está agindo com falta de amor. O pessoal mais antigo tinha uma mente mais perfeita, né? Não estava com séculos e milênios de pecado. Então, eles entendiam. Aí depois você tem que falar, se você começar a falar mal da pessoa, você já está matando. Se você olhar e cobiçar, você já está adulterando. Por quê? Porque a mente do ser humano vai ficando menor, vai ocupando mais pecado na mente da pessoa e ela não consegue mais discernir o que Deus está falando, né? E aí eu acho que é isso. Por isso que muitas vezes a gente tem o GPS quando está chegando para ancorar o navio, né? Às vezes a gente precisa de um detalhe cada vez mais amplo do que sempre foi dito desde o começo, né? Antes do mundo ser mundo, comentaram há pouco assim, tinha o sábado, mas não tinha os outros mandamentos, né? Na verdade já tinha os outros mandamentos e eles estavam implícitos ali, só não estavam exposto em tábuas. Tanto que Satanás foi expulso porque cobiçou o trono de Deus, Caim sofreu as consequências porque matou Abel, né? O Abraão foi a esposa dele para o faraó adulterar, né? E isso tudo foi antes de receber os 10 mandamentos em tábua, mas eles já estavam lá, porque a mente deles já era maior, né? Eles já tinham mais luz naquela época. Hoje a gente precisa descrever cada detalhe e mesmo assim a gente ainda acaba fazendo coisa errada. Como a lei ela é eterna, obviamente que ela também já existia no céu. Transgredir a lei é pecado, entendemos que Satanás quebrou a lei de Deus no céu. Agora, como é que se aplica, por exemplo, o sétimo mandamento para os anjos? Não adulterarás, uma vez que a gente sabe que anjos não se casam. Ora, o valor, o princípio fundamental é fidelidade. Então, o Satanás quebrou o sétimo mandamento também. Ele foi infiel.
a Deus, né? Ele mentiu. Então, a redação do mandamento na terra é dada aos seres humanos. Então, ele menciona o jumento, né? O boi. Hoje você pode colocar, obviamente, o carro, a moto, né? O princípio está ali. A redação tem a aplicação, digamos assim, localizada, né? Mas Jesus ele mostra que o princípio ele é muito mais amplo. Muito bem. Patrícia fechou a câmera. Não sei se ela quer comentar alguma coisa. Não, é só que realmente, assim, igual o estudo anterior que você falou do sono, né, do dormir relacionado à morte, também me surpreendeu aqui, eu anotei aqui, a quantidade de versículos, né, sobre o sábado, né. Aí eu vou dar uma olhada depois com mais calma, mas ficou muito claro. Por favor, veja com calma. Tem outro texto que eu vou encaminhar para vocês, tá? Aqui a gente viu uma parte da coisa, né? Mas isso é bem mais profundo, né? Eu vou colocar lá no grupo, então, 2 vídeos adicionais. Um, que é um estudo mais completo do que esse aqui, sobre o sábado, e o outro tratando daqueles textos, né? Por exemplo, você citou um no começo, que eu vou agora aqui só mencionar também de memória, mas talvez até parafraseando, né? Ninguém julgue vocês por causa de sábados, festas, comidas, luas novas. Aí você fica pensando, mas o que o sábado tem a ver com comidas, né? A lei de Deus não fala de comidas, né? Não fala de festas e nem de sábados, fala do sábado. Mas como a gente já passou pelo assunto do santuário, fica mais compreensível. Porque, eu vou repetir agora o que eu já falei, né? Todo feriado religioso em Israel era chamado de Shabat, porque eles não trabalhavam. Era um dia de pausa, de não trabalho. Então, existem vários sábados. E esses sábados, que a gente pode chamar de cerimoniais, porque estavam ligados às cerimônias do santuário, eles tiveram seu cumprimento na cruz. Aí sim. Na cruz, a Páscoa encontrou seu cumprimento. Na cruz, o cordeiro simbólico encontrou seu cumprimento. Não precisava mais sacrificar cordeiros agora, né? Então, vários aspectos da lei cerimonial ligada ao santuário encontraram esses aspectos cumprimento na cruz do Calvário. Só que, como nós já entendemos, o sábado da lei moral não tem relação com o santuário e nem com o pecado. Ele antecede o pecado e vai além do pecado. Então, quando a pessoa entende essa questão das leis ligadas ao santuário e da lei moral de Deus que é eterna, todos os textos de Paulo que são assim, que têm uma tinta negativa para o mandamento, ou estão ligados à questão do santuário, que apontava o pecado, ou pode até ser o caso, Patrícia, de estar ligado à lei moral mesmo. Como, por exemplo, quando ele fala assim, a letra mata. Nossa, então a lei, ela é ruim, né? Não. A lei mata mesmo, porque ela mostra o que somos. A lei aponta o pecado, aponta a doença, para que a gente possa correr para o médico, que é Jesus. Por isso que lá em Tiago, o apóstolo compara a lei a um espelho. Eu vou pegar minha Bíblia aqui e fazer de conta que ela é um espelho. E ele fala assim, olha, quando você observa a lei, é como se você estivesse contemplando seu rosto sujo no espelho. Mas se eu quiser limpar a sujeira com o espelho, vai sujar mais ainda. Então eu preciso agora pegar um pano e limpar a sujeira. A lei é o espelho, o pano é Jesus. Percebeu? Então, toda vez que Paulo ele pinta com tintas negativas a lei, ele está mostrando a função da lei, não a lei em si. Porque senão Paulo estava meio pirado, porque ele fala lá em Romanos, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Como que Paulo pode dizer no momento que a lei é santa, justa e boa, e no outro falar que a letra mata, que a lei não é boa? Percebeu? A lei é maravilhosa, porque se não fosse ela, não saberíamos o que é pecado. Ela é o padrão de Deus. Seremos julgados, inclusive, por ela. Né? Se há um julgamento, há um código, há uma lei que foi quebrada. É a lei de Deus, que Tiago chama de lei da liberdade, inclusive, né? Por que lei da liberdade? Porque, pensem comigo, quem é livre? Aquele que obedece às leis ou que as transgride? Quem não vai tomar multa? Aquele que obedece à lei do trânsito ou aquele que vive furando o sinal? Percebeu? Livre é o que obedece. Por isso que Tiago chama a lei de Deus de lei da liberdade. Se você obedece a Deus, você é fiel a Deus, não está debaixo da condenação, você está debaixo da graça, que alguns também não entendem, né? Não, eu não quero saber de lei, eu estou debaixo da graça. Mas quem disse que a graça exclui a obediência?
Quando você obedece a Deus, você está debaixo da graça, porque você só pode obedecer pelo poder de Deus. Mas quando você quer o mandamento, você passa a estar debaixo da lei, da condenação. Então você precisa correr para Jesus, para que ele perdoe você e você volte a ficar debaixo da graça, digamos assim, né? Então, essas passagens de Paulo que apresentam assim uma aparente abolição da lei, ou então a lei como algo negativo, repito, ou está se referindo às leis que têm que ver com as cerimônias que tiveram seu cumprimento na cruz, ou ele está apontando para a função da lei, que é de fato mostrar o quão pecaminoso eu sou e o quão carente de Jesus eu sou também, certo? Quando você lê de novo esses textos, você vai ver agora com de uma outra forma. Você vai perceber claramente que ou Paulo está se confundindo, se contradizendo, ou faz muito sentido quando a gente entende que, além da lei moral, também havia essas leis cerimoniais ligadas ao santuário. Mas eu vou colocar lá no grupo, por favor, assistam, tá? Tem um vídeo em que eu explico cada uma delas. Assim, paro em cada uma e vou analisando é, detidamente o assunto, tá bom? Senão aqui a gente vai até meia-noite. Muito bem. Espero que tenham compreendido que, acima de tudo, é uma bênção ser fiel a Deus. Que a lei de Deus é como se fosse uma cerquinha de proteção que ele coloca em torno de nós e diz assim, olha, fica aqui, aqui é a segurança, eu quero proteger você. Não é uma imposição, não é uma restrição, porque todo prazer abençoado por Deus é uma bênção. Todo prazer, toda prática, todo comportamento que está de acordo com essas orientações, eles são uma bênção. Fora disso, é por nossa conta e risco, né? Sempre. Então, Deus nos ajude a ser fiéis aos seus mandamentos. Espero que vocês continuem sendo fiéis à lei de Deus, ao quarto mandamento que estudamos hoje, né? E Patrícia, eu te convido a experimentar as bênçãos do sábado, né? A fazer planos aí de, quem sabe, no próximo pôr do sol, já de hoje, sexta-feira, né? Quem sabe, né? Fazer uma oração especial, ler um trecho da Bíblia e pedir que Deus te ajude a reservar esse dia para Ele. Tenho certeza de que você vai ser muito abençoado. Tá bom? Posso orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais esse estudo. Quão bom é estudar a tua palavra, é sentir a tua presença, ter nossos pensamentos iluminados. E obrigado, Senhor, hoje porque entendemos mais uma vez que a tua lei, ela é santa, justa e boa, como disse Paulo, que ela serve para nossa proteção e que o quarto mandamento que estudamos hoje, ele é uma bênção quando ele é observado da forma correta, como Jesus ensinou. Ajuda-nos a ser fiéis aos teus mandamentos, Senhor, pelo motivo certo, porque já estamos salvos e não para ser salvos. Porque nós te amamos e, como tu disseste, quem me ama guarda os meus mandamentos. E nós queremos expressar nosso amor por meio da nossa fidelidade. Abençoa cada um de nós em nossas lutas, nossas dificuldades e, de modo muito especial, a nossa querida irmã Patrícia, que está conhecendo coisas novas também nesse estudo e outras pessoas talvez estejam também, ao assistir a gravação desse nosso estudo, aprendendo coisas novas, que elas acolham no coração e na mente essas revelações, coloquem em prática e sintam as bênçãos que vêm da fidelidade. Nós oramos e tudo te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, gente. Deus abençoe vocês. Vamos conversando no grupo lá e eu coloco então esses materiais todos para vocês e na descrição do vídeo também vou colocar esses mesmos materiais. Fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo.